Vamos lá, meus caros alunos. E agora eu tenho que falar para vocês aí do ato adicional de 1834. Esse ato adicional, ele foi uma proposta aí colocada no Congresso e aprovada. Essa proposta partiu do Executivo, representado pelo ato adicional. Nossa, professor, Executivo? Por quê? Galera, presta atenção, eu não tenho um imperador. O imperador teria o poder executivo. Porém, esse poder executivo agora estava na mão daqueles regentes eleitos ali pelos congressistas. Porém, há um fator interessante que eu quero que você fique atento aqui. O que significa ato adicional? O ato adicional, assim chamado, pois ele adicionava alguns pontos e alterava outros dentro da Constituição Brasileira de 1824. Professor, então o ato adicional é um ato de adicionar novas coisas na Constituição? Sim. Hoje nós temos ali quando se altera a Constituição, quando se tira alguma coisa, quando se coloca alguma coisa, dado ali as prerrogativas legais na Constituição, isso é feito, qualquer mudança na Constituição é feito por uma PEC, assim chamada. Às vezes você ouve na televisão e não sabe o que é. O que é uma PEC? É uma proposta de emenda constitucional. Então, propostas, estamos propondo uma emenda, estou aumentando, tirando, vou fazer alguma alteração constitucional, que tenha valor de alteração na Constituição. Isso daqui, no Brasil Império, é chamado de ato adicional. 1834, e a proposta aí que é proveniente do padre Diogo Feijó, ela é nada mais, nada menos do que uma reforma política ali. Olha, o padre Diogo Feijó, ele fazia parte do Partido Moderador. E se você lembrar da minha explicação no primeiro vídeo, lembra que eu falei para vocês que eles defendiam um governo centralizado, uma monarquia, porém com uma maior autonomia para as províncias, só que essa autonomia sendo moderada foi... Olha, se você foi um aluno esperto, você pôde ter algumas sacadinhas no vídeo anterior. Professor? Olha, presta atenção. Lembra quando eu falei para vocês lá das alterações da reforma do judiciário, proposta esta feita pelo padre Diogo Feijó? Tá, professor, o que você quer falar? Lembra que eu falei para vocês que o Foro deixa de ser a capital Rio de Janeiro e passa a ser ali as capitais das províncias e também os municípios ali de relevada importância? Eu já estou tendo um mecanismo de descentralização, e essa descentralização, dando maior poder às províncias, iniciou-se no judiciário. Agora, essa descentralização, que vai fornecer mais poderes ali às províncias, ela parte também na área política, que nós vamos ver aqui agora, e ela faz alterações diretas na Constituição. Outro detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, viu, meus caros alunos? Olha só, olhando para cá, lembra que eu falei que o Foro ali acabava sendo a cidade, ali o município, né, de importância relevante? Lembra lá? Quando eu também falei uma coisa, que o juiz de paz passa a ser eleito ali pelos munícipes, pelas pessoas que moram, que têm o direito ao voto a partir da sua renda, lembrando que o voto é censitário. Eu também já estou tendo ali um desmembramento de poderes descentralizados, porque a nomeação do juiz de paz era com o imperador. Percebeu? E agora eu vou trazer isso para cá. Olha o que vai acontecer na relação da política. Nós temos a criação das assembleias provinciais. Cada assembleia provincial, cada província tem agora uma assembleia com seus deputados eleitos.
Olha que coisa interessante. E o que eles podem fazer, esses deputados eleitos? Eles podem criar os impostos, assim também como eles agora têm a autoridade ali com relação à repartição das rendas dos impostos destinados a províncias e municípios também. Então eles têm autoridade sobre as repartições. Outro ponto aqui, eles têm gestão financeira, eles têm autonomia, então ali eles criam as leis com relação à gestão financeira. Inclusive, agora eles podem nomear funcionários públicos, pode escolher quem vai ser os funcionários públicos e inclusive sobre o seu provimento, sobre o seu salário. Quem define agora é eles. E eles têm o direito de fazer leis locais para aquela província ou para o município, sem afetar a Constituição. Professor, mas isso não é autonomia das províncias? Olha lá, agora eu quero chamar a atenção. Vai dar rolo, né? Sabia que ia dar. Mas, professor, mas isso é autonomia. Porém, você não vai escrever nunca em nenhuma prova dissertativa que foi dada a autonomia às províncias. Elas agiam com mais liberdade, mas isso você não vai dizer a palavra autonomia. Porque isso foi negado até pelas pessoas na época. Só foi dado mais liberdade para as províncias com relação à administração, mas elas não são autônomas, livres. Lógico que essa autonomia tem limite, né? Na realidade, o que muitas vezes se pensava em autonomia era liberdade total. Autonomia é uma coisa que você tem, porém você tem parâmetros de limites, mas você não vai falar que isso é uma autonomia. Você vai falar que as províncias tiveram maior liberdade com a criação das suas assembleias. E aí você vai redigir o texto. Então, presta atenção. E tinha-se também o presidente da província. E o presidente da província, ele não era eleito pela sociedade. O presidente da província, ele é escolhido pelo regente, no caso, já que o imperador não estava, e posteriormente seria escolhido pelo imperador. E ele não tinha um mandato pré-determinado, como ali os deputados que ficavam 4 anos, depois tinham que sair. Poderia ficar o tempo necessário. Porém, você poderia imaginar que esse presidente da província, ele tinha grandes poderes. Na realidade, não. Ele era o poder da província para colocar as leis em prática, fazer a execução das leis votadas funcionarem. Então, essa era a responsabilidade dele. Então agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nossa, professor, interessante isso. Só que aí ele não tem direito ao voto, ele não tem direito ao veto, sobre as leis. Então, mesmo ele não concordando com a lei, ele não poderia fazer nada. Ele tinha que aceitar e executar, sendo que a Assembleia poderia vetar qualquer proposta ali do presidente da província. Professor, me explique melhor o que é o presidente da província. Eu vou te dar um exemplo vulgar, seria hoje o nosso governador. E como se a gente substituísse o nome província por estados. Porém, no Império, chamamos de província e o governador, presidente da província. Porém, os poderes que o governador tem hoje não são os poderes ali, em tese, do presidente da província. Por exemplo, o governador ele pode vetar os projetos da Assembleia. Mesmo que o seu voto posteriormente, é lógico, né, ele veta, depois ali a Assembleia pode votar e derrubar o veto do governador. Porém, essa é uma situação desta época. Naquela época, qualquer proposta, inclusive até ato de execução dele, poderia ser vetado ali para a Assembleia. A Assembleia tem um poder acima, naquela época, que o presidente da província. Bom,
outro ponto importante foi a suspensão do Conselho de Estado, né? Que era o grupo que tinha ali o chefe do Conselho de Ministros e tal, e os ministros também. Isso foi suspenso. Era uma situação muito discutida, né, já que nós estávamos no período regencial. Era um órgão que tinha poderes extremamente grandes, e isso daí só poderia estar funcionando nas mãos do imperador. Outro ponto aqui também que é colocado dentro dessa carta constitucional, dentro desse ato adicional à Constituição, é a suspensão do poder moderador durante a regência. Ah, professor, mas isso ali não varia? Não, mas não constava na Constituição agora que estaria suspenso. Qual é a importância disso estar constando? Se caso, anos mais à frente, depois que o imperador ali assumir, fosse necessário ter uma nova regência, nós já temos ali os planos de como seria executada, entre eles ali decidido como melhor a suspensão do poder moderador, não sendo um ato de uma época, mas agora passava a ser permanente durante o período do Império. Tá vendo? Toda vez ali que fosse necessário ter regência. E agora a regência não seria mais trina, mas agora una. E por quê? Porque havia um problema que era a identidade com o poder. Muitas vezes ali acontecia que os regentes, por serem três, para resolver um problema, um ficava empurrando para o outro e ninguém decidia. E isso gerava um desgaste para a população, e a população estava insatisfeita ali. Então acreditava-se que tivesse uma pessoa, aquela pessoa estaria responsável pelos atos, e ela poderia ali racionalizar, agilizar a situação. Certo, galera? Esse daqui é o ato adicional de 1834 aqui, encerrando o nosso terceiro vídeo. O nosso próximo vídeo aí já é falando das ações dos regentes únicos. Então aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Haverá eleição, e quem será o regente eleito? O padre Diogo Feijó, sendo aí o nosso primeiro regente. Porém, você pode achar que esse governo foi em brancas nuvens, porém não foi. Foi uma tempestade, nuvens pesadas e a explosão de várias revoltas, que nós iremos comentar aí nos próximos vídeos. Muito obrigado.